Eu passo ao terceiro e último ponto aqui do meu pronunciamento, para a leitura de um manifesto que eu tenho certeza de que tem o apoio de Vossa Excelência, o apoio do deputado Amaury Teixeira, do deputado Padre João e dos demais deputados aqui presentes. Manifesto dos intelectuais brasileiros contra a censura às biografias. Diz o manifesto: desde o século XIX, a biografia teve papel importante na construção da nossa ideia de nação, imortalizando personagens e ajudando a consolidar um patrimônio de símbolos e tradições nacionais. Mais recentemente, na segunda metade do século XX, a biografia ganhou outra dimensão. Além de relatar os feitos dos grandes nomes, transformou o personagem em testemunha de sua época. A biografia moderna não é só a história de uma pessoa, mas também de uma época vista através da vida daquela pessoa. No Brasil, tal forma de manifestação encontra-se em risco em virtude da proliferação da censura privada, que é a proibição de biografias não autorizadas. A ninguém é dado impedir a livre expressão intelectual ou artística de outro, garantia consagrada na Constituição Democrática de 88, que baniu definitivamente a censura entre nós. Por isso, não faz sentido exigir-se o consentimento prévio da personalidade pública cuja trajetória um autor ou historiador pretende relatar. E menos ainda, exigir-se a autorização de seus familiares quando falecido o biografado, como condição para a publicação de biografias. É apropriado que a lei proteja o direito à privacidade, mas esse direito deve ser complementado pela proteção do acesso às informações de relevância para a coletividade, na forma de tratamento distinto nos casos de figuras de dimensão pública, os chamados protagonistas da história, chefes de Estado e lideranças políticas, grandes nomes das artes, da ciência e dos esportes. O Brasil é a única grande democracia na qual a publicação de biografias de personalidades públicas depende de prévia autorização do biografado. Um país que só permite a circulação de biografias autorizadas reduz a sua historiografia à versão dos protagonistas da vida política, econômica, social e artística. Uma espécie de monopólio da história, típico de regimes totalitários. Esse erro produz um efeito devastador sobre a atividade editorial. A necessidade do consentimento prévio das pessoas retratadas nas obras cria um balcão de negócios, de valores vultosos, em que informações sobre a nossa história são vendidas como mercadorias. Há efeito ainda mais grave no que tange a construção da memória coletiva do país. O conhecimento da história é um direito da cidadania, independentemente de censura ou licença do Estado ou dos personagens envolvidos. O ordenamento jurídico deve assegurar pluralidade, cabendo à sociedade e ao cidadão formarem livremente sua convicção. É pertinente lembrar que a dispensa do consentimento prévio do biografado não confere ao autor imunidade sobre as consequências do que escrever. Em casos de abuso de direito, uso de informação falsa e ofensiva à honra, a lei contém já os mecanismos inibidores e as punições adequadas à proteção dos direitos da personalidade. Hoje, quando a sociedade clama pela ética e pela plena liberdade de expressão, está mais do que na hora de eliminar este entulho autoritário e permitir novamente que os brasileiros possam ter acesso à sua própria história. Assim, os intelectuais brasileiros apoiam as iniciativas legislativas e judiciais voltadas à correção dessa anomalia do ordenamento jurídico brasileiro, de maneira a permitir a publicação e a veiculação de obras biográficas sobre os protagonistas da nossa história, independentemente da autorização dos personagens nelas retratados. Assinam esse manifesto, senhor presidente, Afonso Arinos de Melo Franco, Alberto Costa e Silva, Alberto Venâncio Filho, Alexei Bueno, Ana Maria Machado, André Amado, Antônio Carlos Sequim, Antônio Torres, Arnaldo Lisquier, Boris Fausto, Cândido Mendes de Almeida, Carlos Nejar, Celso Laffer,
Cícero Sandrone, Cleonice Berardinelli, Cristóvão Tesa, Domício Proença Filho, Eduardo Portela, Evanildo Bechara, Fernando Moraes, Ferreira Goulart, Geraldo Holanda Cavalcante, Ivan Junqueira, Jorge Caldeira, José Murilo de Carvalho, Lira Neto, Luiz Fernando Veríssimo, Manolo Florentino, Marco Luquezzi, Marcos Vilaça, Mário Magalhães, Mary Del Priori, Merval Pereira, Milton Ratum, Murilo Melo Filho, Nélida Pinhon, Nelson Pereira dos Santos, Roberto da Mata, Roberto Pompeu Toledo, Rosisca Darcy de Oliveira, Rui Castro, Sérgio Rouanet, Silviano Santiago, Ziraldo e Zuenir Ventura.